Aleluia. Com a tua mão levantada, repita assim comigo. Diga: meu Deus, diga que nessa noite os corações, Senhor, dos meus familiares, o meu coração, diga, seja visitado, Pai. Diga pelo Senhor, diga, faça a tua obra em o nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte, igreja, bem forte, que é para Jesus. E vamos na palma ali, vai lá. E não há ferrolho, vai, igreja. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há Doença, nem culpa que fiquem de pé, que fiquem de pé diante de nós. e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo bem bonito. criou. Vai lá, pois tua Palavra ela é pura, é pura, escudo. para Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte, que Ele merece, irmãos. Glória a Deus. Paz, tudo bem com vocês, irmãos? Que Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família. Diga glória a Deus. Podemos assentar, sejam todos bem-vindos para mais esse dia de reunião, onde vamos orar pela nossa família. Amém, gente? Abra a tua Bíblia, Gênesis capítulo de número 42. Vamos dar continuidade ao estudo de José. Provavelmente devemos finalizar esse estudo dentre hoje e mais 2 semanas, amém, gente? E depois permitir Deus ir trabalhando ao nosso coração, na nossa alma, na nossa vida, de deixar Deus dirigindo as coisas, né? Então abra aí, Gênesis 42. Semana passada falávamos sobre já José no governo, né, do Egito. E ali, né, ele instruído pelo Senhor na revelação do sonho de Faraó, ele amontoando o trigo para dentro, né, do Egito. Então tudo que o povo produzia se guardava. Falávamos inclusive semana passada sobre a importância da determinação das coisas. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro contato de José e os seus irmãos novamente, amém? Se passaram mais de 20 anos até que então eles se reencontraram. E a gente vai ver isso na íntegra, né? Nos detalhes, em nome de Jesus. Amém ou não amém, gente? Podemos ler, gente? Gênesis 42, verso de número 1. Vamos para a leitura do texto. Depois a gente vai tirar 4 lições para a nossa vida. Diz assim, preste muita atenção, vamos lá. E vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó aos seus filhos: por que vocês estão aí olhando uns para os outros? Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. E Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda porventura algum desastre. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram, inclinaram-se ante ele com a face na terra. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles e falou com eles asperamente. Disse-lhes: de onde vens? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. E José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles e disse-lhes: vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. E eles lhe disseram: não, senhor meu, mas teus servos vieram para comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um único varão, somos homens de retidão, homens corretos.
os teus servos não são espias. Ele disse mais: não, antes viesses para ver a nudez da terra. E eles responderam: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filho de um único varão da terra de Canaã, e eis que o mais novo está na casa de meu pai hoje, mas um não existe. Então lhes disse José: isto é o que tenho dito a vocês, dizendo: sois espia. Nisso sereis então provado. Pela vida de Faraó não saireis daqui quando o irmão mais novo não vier aqui. Enviai um entre vós e traga o vosso irmão, mas vocês ficarão presos e as vossas palavras serão provadas, se há verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E colocou juntos em guarda por 3 dias, em prisão em 3 dias. E ao terceiro dia disse-lhe José: fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens corretos, que fique um de vocês, um dos irmãos, preso na casa de vossa prisão, e vos ide e levai trigo para a fome da vossa casa. Trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão vivificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados. Está falhando. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava a nós, porém não ouvimos. Por isso vem sobre nós essa angústia. E Rúben respondeu dizendo: eu não falei a vocês, não peques contra o moço, mas não ouviram. Vedes aqui, o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. Diga glória a Deus, pessoal. Então, lá, irmãos, vamos compreender isso daqui. A Bíblia vai mostrar aqui para nós, o capítulo 42, pelo menos o início dele, o reencontro de José com seus irmãos. E a Bíblia, como eu sempre falo, ela não mostra detalhes à toa. Quando ela conta detalhes, ela quer trazer lições para nós. E tudo começa no verso 1 do 42. Vamos lá, diz assim, ó: vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó aos seus filhos: por que estão olhando uns para os outros? Disse mais: tenho ouvido que lá no Egito tem mantimento, descei até lá, comprai trigo, para que vivamos e não o que, gente? Agora olha só, então desceram. Então olha só o que eu falava hoje durante o dia, irmãos, a importância às vezes da iniciativa no nosso coração. Todos nós, ou pelo menos a grande maioria, exceto alguns, né, aqui todo mundo já é maduro, já são pessoas maduras. Os irmãos de José, exceto Benjamim, já eram homens maduros. Mas só que Jacó virou para ele e falou o seguinte: olha, por que vocês ficam aí olhando um para a cara do outro? Em vez de vocês ficar aí fazendo isso, pegue, desça, vá até o Egito e compra comida para que vivamos e não morramos. Então, sabe, a iniciativa partiu de Jacó, de um pai já idoso, virar para os filhos já homens, tendo ouvido que no Egito havia comida, ele falou: olha, desce, vai lá e compra comida para que a gente tenha vida, para que a gente não morra. Então eu falava pela manhã, irmãos, e pela tarde, né, sobre essa questão da iniciativa. Somos pessoas maduras, a gente não precisa de um cabeça branca, vamos dizer assim, falando para nós hoje que a gente precisa se cuidar, para que a gente precisa ir ao médico, para que a gente precisa, né, fazer coisas da nossa vida, sabe, para que haja vida. Então a gente não precisa da instrução de pessoas mais velhas para que a gente faça o que precisa fazer. Então existem pessoas que às vezes, sabe, ela precisa, é importante, mas só que às vezes ela não compreende, não tem essa iniciativa. Poxa vida, eu vou lá trazendo para esse lado da vida, né? Porque o Jacó disse para ele: para que vivamos e não morramos.
Se nós estamos aqui, estamos com o propósito de edificar a nossa casa, edificar a nossa vida, de edificar a nossa família, a gente tem que ver o que vai trazer vida. O que vai trazer vida? Será que eu preciso, por exemplo, da minha esposa virar para mim e falar: ô Anderson, vai lá, né, cuida, olha lá, faz um check-up, faz isso, faz aquilo outro, vai lá, busca o mantimento lá dentro do Egito, sai para trabalhar, vai estudar, vai fazer isso. Não, cara, então, se amanhã eu quero ter vida, e daqui a pouquinho vamos falar mais sobre isso, se amanhã eu quero ter vida, então hoje, com outras palavras, não adianta eu ficar olhando um para a cara do outro, né? Eu até falava hoje durante o dia que Jacó, se ele fosse no dia de hoje, ele ia virar e ia falar assim: sai do WhatsApp, sai do Facebook, sai do Instagram, sai disso. Então antigamente não tinha isso. Então ele falou: para de ficar olhando para a cara um do outro, com outras palavras, mexe com o corpo, e vai lá dentro do Egito, né? E vai lá e pega o alimento, compra, temos dinheiro, compra lá e traz para que vivamos, e não o quê? E não morramos. Então a gente tem que ter a compreensão, irmãos, sobre as nossas iniciativas na vida, sobre a importância de hoje, sabe, talvez hoje no momento, qual que é a iniciativa que tem faltado? Poxa, para que amanhã haja vida, para que a minha família seja edificada, para que a minha casa seja edificada, para que o meu lar seja edificado. Então eu falava hoje durante o dia, irmãos, e agora com muita ponderação, e muito cuidado e muito carinho, escute o que o pastor vai querer, o que o pastor com carinho ele vai falar para você. Existem pessoas hoje que querem viver somente à base de milagre, e não é assim. Quando a Bíblia fala que havia fome na terra, e aqueles homens, profetas, viraram para Eliseu e falou: Eliseu, estamos com fome. O que o Eliseu falou? Faz o seguinte então, sai no campo aí e pega lá, não vai ser uma picanha, não vai ser uma carne, não vai ser um cará, mas pega as folhas que vocês encontrar, pega lá as ervas que vocês encontrar, vão colocar uma panela aqui e vão fazer uma sopa de erva. Faz isso. Agora, se nós olhamos um pouco tempo antes, o Eliseu, ele tinha acabado de fazer um milagre da multiplicação. Mas enquanto os filhos dos profetas chegaram para ele, né, do colegiado de profetas, falou: olha, a gente precisa e tal, aquela coisa, vocês estão com fome? Então tá bom, sai aí pelo campo aí, pega as ervas aí, pega o que tem para pegar aí, pega aí, traz aí, vamos fazer aqui um caldo aqui de ervas aí, vamos comer, beleza, não vamos morrer. Então, sabe, nem tudo, irmãos, é o que eu falava hoje durante o dia, nem tudo vai ser na base do milagre. A gente precisa compreender também que quando Jacó virou para eles e falou: olha, vai lá no Egito e coma pão, quem preparou essa provisão lá dentro do Egito, quem fez lá dentro do Egito, né, ter o alimento e abundância, foi o próprio Deus. Porque um dia Deus visitou o faraó, deu a ele um sonho, por um propósito, ele usa José para entregar a revelação do sonho. Agora um varão sábio, que era o próprio José, falou: vamos amontoar os alimentos. Isso tudo foi quê? Foi Deus, foi o próprio Senhor que preparou. Então quando o Senhor, ele vira, né, quando Jacó ele vira e fala: vai lá no Egito e pega a provisão, compra alimento para nós, também eles estavam vivendo debaixo de uma provisão de Deus, irmãos. Então quando falaram para Eliseu: temos fome, vai lá então no campo e coma então, pega lá e tal, aquelas coisas todas lá, e vão fazer uma sopa aqui e vamos comer. Então, irmãos, abra a mente, iniciativa. Veja hoje, sabe, Deus deu conhecimento, Deus deu entendimento, Deus deu aí a ciência em nosso favor, Deus também deu muitos profissionais que podem nos ajudar na nossa caminhada, na nossa jornada. Deus deu os homens de fé também aqui, ó, os obreiros aqui, ó, deu a mim, deu outros pastores. Há muitas pessoas que Deus preparou, né, com propósito específico. Então na fé, então na caminhada, na jornada, na iniciativa, assim como Jacó falou: vai lá dentro do Egito lá e pega a provisão, mas quem preparou essa provisão foi Deus, porque Deus deu o sonho, Deus mostrou, Deus falou com José deu conhecimento, Deus prosperou, mas no tempo da fome, agora vai lá e compra lá. Então tem essa iniciativa, sabe, de pegar e falar: peraí, o que vai trazer vida para mim? O que vai trazer vida para dentro da minha casa? O que vai trazer, sabe, para que não morramos, para que, pense assim, para que não chegue a destruição? O que hoje vai trazer vida para dentro de nós? Iniciativa para frente, vamos embora.
Então deixa eu fazer, arreganhar as mangas e ir para cima, fazer o negócio acontecer. Deixa eu ir lá, então tem comida lá no Egito, então vamos lá no Egito lá, vamos andar lá no Egito. Aí chega lá no Egito, compra comida, agora vamos voltar, então vamos voltar, agora pronto, tal, aquela coisa toda. Então não seja aqueles que falam assim, como o Jacó virou para os seus filhos, não fica aí olhando para as caras dos outros não. Com outras palavras, mexe com o corpo, vamos mexer com o corpo, vamos fazer o que tem que fazer, né? Vamos pegar, vamos para cima, vamos fazer. Tem comida lá no Egito, então vamos lá comprar lá. Aí vai lá, compra lá, agora tem para lá, então vamos para lá. Então vamos fazer, com outras palavras, vão fazer acontecer. Então os filhos de Jacó, mesmo sendo homens, e tinham famílias, tinham mulheres, tinham filhos, né? Então mesmo eles sendo já homens grandes, maduros, chega o Jacó e fala assim: olha, vamos lá, mexe com o corpo aí, para de ficar olhando um para a cara do outro. E verso 2: eles que têm ouvido que há mantimento no Egito, e descei para lá e comprai trigo, para que vivamos e não morramos, que se ficar aqui, com outras palavras, vão morrer. Verso 3: então desceram os 10 irmãos de José. Diga glória a Deus, pessoal. Seja pessoa de iniciativa, faça o que você tem que fazer, sabe, mão na massa, reganha as mangas, eu vou fazer e tal, aquela coisa, e vou para lá, e vou para cá. Lembra do Eliseu? Eliseu, toma com fome, comida, vocês são com fome, comida, então vai lá, ó, anda aí no pasto aí, pega as ervas aí, vão fazer uma sopa aqui. E fizeram a sopa lá, aí um pegou a parra braba, jogou lá, aí vai lá o Eliseu, tira a mote da panela e tal, aquela coisa. Então, iniciativa, amém ou não amém, gente? E continuando, vamos lá, diz assim, verso de número 2, ó: então eis que tem ouvido que há mantimento no Egito, descei para lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem o trigo no Egito. E Benjamim, porém, o irmão de José, não enviou Jacó junto com seus irmãos, porque dizia: para que não suceda porventura algum desastre. Agora olha o verso 5, diz assim: e assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham de lá, porque havia fome na terra de Canaã. E José, pois era governador daquela terra, e ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram, inclinaram-se ante a ele com a face na terra. Agora olha o verso 7. E José, vendo seus irmãos, o que a Bíblia fala que aconteceu? Conheceu-os. Agora olha só: porém mostrou-se estranho para com eles, e falou com eles asperamente, disse-lhes: de onde vocês vêm? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o que, gente? O conheceram. Então um belo dia José estava lá, aí havia a fila, né? Como a Bíblia fala aqui no verso de número 5, que os filhos de Israel vieram para comprar entre os que vinham para lá. Então, né, José estava, né, vendia, era José que tinha essa questão de negociar. Aí imagina aquela fila. Aí quando chegou a vez os irmãos de José vêm e se inclina diante dele. Aí a Bíblia fala que José, quando viu, né, os irmãos se curvar, que José se lembrou, os conheceu. Porém os seus irmãos não conheceram a José. Mas olha o que a Bíblia vai dizer mais: e mostrou-se estranho com eles. Ou seja, ele não foi acalorado, ele não, oh meus irmãos, não, mostrou-se estranho para com eles. E mais, olha só, e mostrando-se estranho para com eles, não só isso, tratou-os asperamente, e disse: de onde vocês vêm? Eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. Segunda lição de hoje: quando José, ele recebe os seus irmãos na fila, como a multidão vinha comprar, ele o conhece, não mostra ser José, não se deu conhecer, mas só que a Bíblia fala que José também o tratou asperamente. Irmãos, eu dava um exemplo, né, para a igreja hoje, que às vezes isso acontece conosco, porque eu explicava para a igreja o seguinte: se os irmãos de José reconhecessem José, você pode ver que eles não excluíram José da conta do pai. Um já não existe,
ou seja, estava falando de José. Se você for ler um pouquinho para frente, no verso 21, eles vão sentir a culpa, porque eles vão falar assim: vimos a angústia de José e por isso hoje estamos angustiados. E Rúben vai dizer assim: eu falei para vocês não fazer mal para ele, nem aquela coisa toda. Lá na frente ainda, né, quando eles veem José e José se revela para eles, a Bíblia vai dizer que esses homens choraram, mas José falou para ele: não os entristeça. Então, irmãos, é nítido e é notório quando a gente vê e sabemos que aqui para José não foi fácil, tanto que ele chora. No verso de número 24 ele chora, depois no capítulo 45 José chora. Não foi fácil, não é fácil. Por mais que eu seja de Deus, tenho propósitos, sabe, sei que Deus tem para mim. Jesus sabia que Deus tinha para ele, Jesus sabia que Lázaro ia ressuscitar, mas Jesus chorou diante do túmulo. Por quê? Porque não é fácil, de fato não é simples. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: quando os irmãos de José chegaram para ele, eles não saberam. A Bíblia fala que José sabia, mas só que os tratou, não mostrou ser quem era, e os tratou asperamente. Então isso é mais comum no cotidiano do que nós imaginamos. Eu não sei você já errou com alguém, com familiar, fora familiar e tal, aquela coisa, aí que, poxa, a pessoa era de um jeito, aí, poxa, você errou, falou uma coisa, às vezes entendeu errado, compreendeu errado, aí por algum motivo qualquer, pense você, por qualquer motivo, mulher, qualquer, a pessoa fica áspera. Aí você manda uma mensagem, aí você fala assim e tal, aquela coisa, aí você sabe que a pessoa não conversa daquele jeito, não fala daquele jeito, você sabe que a pessoa não é daquele jeito, ficou áspera. E sabe qual que é o problema disso, irmãos? Que se nós soubéssemos, pelo menos eu, né, estou falando de mim, que se eu soubesse, eu resolveria. Então, né, isso é muito comum. Então as pessoas que às vezes tal, aquela coisa toda, aí quando vem a pessoa fica áspera, o que é, não sei o que e tal, e aquela coisa toda, e às vezes, sabe, a pessoa fica áspera, e o problema é que se nós soubéssemos, e eu posso afirmar que se os irmãos de José soubessem que era José, com certeza aqui haveria pelo menos da parte dos irmãos, uma reconciliação. Então quando nós sabemos, beleza. Agora, e quando nós não sabemos? A pessoa fica áspera, fica diferente. Aí você fala, às vezes você já perguntou para a pessoa: o que foi? Nada não? Aí você já entendeu tudo, né? E aí tem algum B.O. Mas é por quê? Por causa disso. Agora, quando nós entendemos, quando nós sabemos, como José, né? Inclusive quando os irmãos, exceto quando os irmãos voltaram para o pai, que ele vai chegar lá e vai falar: pai, agora ele quer ver o Benjamim, se não, tal, aquela coisa toda. Aí ele vai falar: ele tratou a gente muito áspera, de uma forma áspera, ou seja, ele foi muito rude, ele foi muito duro, ele foi muito, sabe, tal, e aquela coisa toda. Por que disso, irmãos? Porque geralmente pessoas que mesmo sem intenção ofendem ou machucam ou qualquer outra coisa, elas esquecem. Eu estou sujeito a errar, e se um dia eu errar com você, escuta para toda a igreja aqui, se um dia eu errar com qualquer um de vocês, que vocês usem de misericórdia, porque eu sou humano como qualquer outro. No dia que você errar com qualquer um, que você encontre misericórdia, mas saiba entregar misericórdia para as pessoas. Todos nós somos sujeitos a erros, a falhas, a momentos, a falar fora do momento e tal, e aquela coisa toda. Então, para quem às vezes ofende, ou para quem fez alguma coisa, às vezes aquilo ali, se a pessoa não sabe, vai embora. Agora, para a pessoa que foi magoada, ferida ou tal, e aquela coisa, é difícil. Não é verdade, sim ou não, gente? É difícil tratar, lidar, cuidar, né? Agora, quando a outra parte fala, porque o que eu quero que vocês entendam? Quando os irmãos de José chegou diante de José, não era o José ali, era um cara qualquer,
Era o governador do Egito. Então quando eles olham para o cara, peraí, abaixa e agacha todo mundo, mete a cara no pó aí, desce a cara na terra, porque é o governador do Egito, cara, a gente está lidando com ele. Aí ele vê todo mundo tratando e tal, com a postura e tudo, mas com ele sendo áspero, sendo tudo. Oh, vocês são espias. Aí pegaram, prenderam ele, levaram para a prisão e tal, aquela coisa. Então toma esse cuidado, sabe, coloque isso no coração de vocês. Sabe, se um dia alguém errar contigo, use de misericórdia, porque aquele que entrega misericórdia alcançará misericórdia. Amém ou não amém, igreja? Entregue misericórdia, sabe, seja misericordioso, seja varão misericordioso, seja uma pessoa piedosa. Não, tudo bem, vamos seguir, vamos caminhar, vamos embora, vem comigo, chega aqui. E se um dia você perceber alguém áspero com você, pode bater um papo. Falo isso por experiência, pode bater um papo, alguma coisa pegou, alguma coisa entrou no coração, alguma coisa está pegando. Pode chegar, observa, a pessoa tratou o jeito, a mensagem já não é mais igual e tal. Pode chegar junto, depois você senta comigo ali no gabinete, você senta comigo e depois você conversa comigo. Pode bater um papo com a pessoa áspera, né? Quando você não sabe, fica difícil. Caramba, o que eu fiz? Eu não sei de nada. Então, mas a pessoa vai sendo áspera, vai sendo áspera, vai sendo áspera, vai sendo áspera, vai sendo áspera. Por quê? Porque às vezes tem algo dentro do coração, tem algo com ele. Então quando José viu, olha só, verso de número 7, ó. E vendo José os seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-lhe estranho para com eles e falou com ele asperamente, disse-lhe: de onde vocês vêm? E disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. E José, pois os conheceu, seus irmãos não conheceram a ele. Amém ou não amém, gente? Vamos para a terceira, diz assim, verso 9, ó. Então José, leia em voz alta comigo essa palavra aí depois do nome de José. Leia em voz alta, vai, todo mundo. 1, 2, 3, vai. José o quê? Lembrou-se do que, igreja? Que havia sonhado e disse-lhes, olha só: vós sois espias, olha só, verso de número 9, né? Vós sois espias, vieste para ver, né, a nudez da terra. Há um ponto, há uma versão que fala: vocês veio para ver a fraqueza, as brechas da terra. Então quando, agora olha isso daqui, irmãos. Então quando José, né, ele estava lá e vinha as filas, agora você, o que você quer comprar? Passa o dinheiro para tal, aquela coisa toda, aquela negociação, né? A Bíblia não fala exatamente como era, só fala que José negociava. Aí vinha outro, na hora que veio os irmãos e entra os 10 irmãos e se dobram com o rosto em terra, a Bíblia está dizendo no verso de número 9, e José lembrou-se dos sonhos. Irmãos, qual a promessa te fez vir aqui hoje orar pela tua casa? Queridos no Senhor Jesus, vamos lá de novo. Queridos no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua? Correto? Mas olha só, a gente não vê que José, por base nesse texto, a gente não vê que José, ele ficava na fila dizendo assim: pode chamar o próximo, vai ser os meus irmãos agora eles vão se dobrar. Não é, vai ser na próxima. José não amanhecia o dia dizendo: eu sonhei o sonho, meus irmãos vão vir, vão se dobrar. Vai lá, cadê? Vem o sonho e se dobra. Não foi. A Bíblia está falando que quando os irmãos dele vieram e se dobraram, a Bíblia está dizendo que José se lembrou dos sonhos que teve em relação a eles. O cumprimento estava ali. Então escute o que o pastor vai dizer. Assim como por sonho, aquilo ali foi uma promessa, né? Foi uma experiência com Deus. Assim como ele teve aquele sonho e tomou para si, ele falou: olha, um dia Deus vai fazer isso, o sol e a lua e as estrelas e tal, aquela coisa toda. Aí beleza, tudo bem. Aí quando vê, e aquela coisa toda. Então quando José, ele vê os seus irmãos se dobrando, ele se lembra dos sonhos. Assim também como hoje Deus às vezes te fez acreditar no sonho, numa promessa. Na verdade, Deus move pessoas por promessas. Deus virou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, farei de ti pai de uma grande nação. Se um dia você veio para a fé, você veio para a fé porque, né, por intermédio de uma esperança. Olha, pode ir lá que você vai buscar, você vai encontrar e Deus vai abençoar. Tudo bem, agora presta atenção no que o pastor vai dizer. Como eu falei na semana passada, que o nosso coração, José falou: Deus me fez esquecer da casa do meu pai, Deus me fez esquecer da minha aflição, do meu sofrimento, do meu trabalho e da casa do meu pai e de toda a casa do meu pai. Assim, então coisas que ficaram para trás, que ele viveu para trás. Agora também o nosso coração não pode estar lá só na frente.
Porque se eu tiver, escute o que o pastor vai dizer com carinho, se eu tiver com o meu coração só lá na frente, creio que o Senhor Jesus será salvo, eu e minha casa. E glória a Deus, está certo. Nós e nossa casa serviremos ao Senhor. Amém ou não amém, gente? Mas só que se eu não entender, sabe, o momento, a hora, agora, o hoje, não, tudo bem, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí eu falava com a igreja hoje, mas o inimigo tem pleiteado contra pessoas, colocado tristeza. Não, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor e tal, aquela coisa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está certo, nós e nossa, está determinado, eu creio. Eu e minha casa, minha família vai se converter, eu tenho orado, o coraçãozinho está aqui, vai acontecer. Mas só que, hoje, o que nós precisamos enfrentar? A tristeza, a seta maligna que eu falava, né? Às vezes a seta inflamada de Satanás, que às vezes contra os corações, que às vezes vem e inflama os corações e tal, e aquela coisa toda. Então, quando a Bíblia fala em Hebreus, ele vai dizer assim, né? Olha, necessidade de paciência, para que depois de ter desfeito a vontade de Deus, olha só, mas a vontade de Deus é no dia a dia, é eu me provando com Deus no dia a dia, é eu parar e falar, meu Deus, hoje eu preciso, sabe, buscar por mim, eu busco, me renovo e tal, aquela coisa, aí amanhã, beleza, hoje eu vou orar, vou interceder. Então, necessidade de paciência, para que depois de ter desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque o que há de vir virá, e não o que, igreja? Tardará. Mas sabe qual que é o problema de alguns? O inimigo no meio do caminho, às vezes vem e suja o coração de alguém, no meio do caminho, para viver a promessa. No meio do caminho o inimigo vem, planta às vezes um desânimo. No meio do caminho às vezes o inimigo vem, uma dúvida. No meio do caminho o inimigo vem, planta um laço do passarinheiro. Então no meio do caminho às vezes vem e acontece algo. Mas só que eu tenho uma promessa, mas só que hoje eu vou guerrear aqui, eu vou batalhar aqui, eu vou vencer essa luta aqui hoje, e Deus vai me abençoar, e Deus vai me glorificar, e Deus vai com outros, como falou para Davi, eu te exaltei, aí eu vou focando aqui, ó, e eu vou vencendo o meu dia a dia, eu vou vencendo minhas lutas, vou vencendo minhas batalhas, eu vou vencendo, e eu vou usando minha fé, e eu vou crescendo na fé, e eu vou trabalhando na fé, e aquela coisa toda. Quando vê, chega amanhã, seu familiar está falando para você, eu vou lá na tua igreja. Quando vem amanhã, seu familiar está falando assim, olha pai, mãe, como eu vi domingo de um irmão, que ele falou assim, pastor, não sabia, mas eles estavam se programando para batizar. Quando vem amanhã, a pessoa fala assim, olha, a partir de hoje, né, eu volto para Jesus. Mas só que é no dia a dia, meu irmão. É no dia a dia. Eu falava, não adianta eu querer ganhar alguém para Jesus, se eu estou servindo a Jesus me arrastando. Não adianta eu querer ganhar alguém para Jesus, se eu estou servindo a Jesus, sabe, quando eu falo me arrastando, triste, sabe, tal, como se fosse 1000 toneladas, servir Jesus. Não, então peraí, então antes de tudo é eu, então é hoje aqui, para que o meu testemunho testifique da fé, para que as pessoas vejam, apesar de lutas e batalhas, como Abraão, que ia passando pela prova e glorificava a Deus, tudo bem, porque luta, aflições teremos, sim ou não, gente? Mas só que o meu testemunho vai falar mais. Então, sabe, foque nisso. Então, quando José, o que alimentava José, eu posso falar, não era que José ficava lá na fila falando, hoje os meus irmãos vêm aqui, hoje eles aparecem aqui, meu sonho se torna realidade aqui e agora, hoje, vai ser hoje, dia 20 e tanto de não sei o que. Não, aí vinha, não, no dia que eles chegaram, ele falou, olha só, se lembrou do sonho. Mas só que no dia a dia, quando José ele era provado, quando ele cai lá, vamos dizer assim, quando ele vai para o Egito, talvez pelado, nu, chega lá e tal, aquela coisa, ele chega lá e começa, vamos embora. Quando ele cai dentro da casa do Potifar, beleza, vamos embora. Quando ele foi e caiu dentro da prisão, que foi caluniar contra ele, vamos embora, vamos fazer. Quando ele foi esquecido, você já foi esquecido alguma vez?
Esqueceram. Na hora que eu fui esquecido, tudo bem, vamos seguir, vamos continuar fazendo. Mas um dia, Deus estava preservando ele e ele foi lembrado, irmãos. É aí que a gente chega até a promessa. É aí que a gente chega até a promessa. Então, se nós queremos ver a nossa casa salva, e quem quer ver, diga glória a Deus. Trate o hoje ou agora. Veja como é que está hoje e agora. Hoje, qualquer batalha que eu tenho que vencer, vença ela. Persegui os meus inimigos e os derrotei. Só voltei atrás depois que ele estivesse debaixo dos meus pés. Frase de Davi quando ele estava prestes a morrer. Vença hoje, meu irmão. Vença a incredulidade, vença o negativismo. Vai vencendo. Eu não sei o que cada um está enfrentando, mas aquilo que você estiver enfrentando, vence em nome de Jesus. Amém ou não amém? Para a última lição? Vamos ou não vamos? Então vamos lá, pula aí agora para o verso de número, deixa eu ver aqui, 17. Última lição, e não menos importante, diz assim, e pô-los juntos em guarda, em prisão por 3 dias. E no terceiro dia disse José: fazei isso e vivereis, porque temo a Deus, respeito a Deus, temo ao Senhor. Se sois homens de retidão, homens corretos, que fique um dos vossos irmãos preso na casa da vossa prisão, e vos ide, levai trigo para a fome de vossa casa, e trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão vivificadas as vossas palavras, acreditarei nas suas palavras e não morrereis. E eles assim, ok, gente? Agora, olha o verso 21, por favor, olha o verso 21. Então disseram uns aos outros, na verdade, olha o papo deles, né? Olha só o papo entre os irmãos, olha só. Então disseram uns aos outros, na verdade, somos o que, gente? Acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma, quando nos rogava, porém não, o que? Agora olha isso daí, por isso vem sobre nós olha o verso 22, vira aí, filhão. E Rúben respondeu-lhes dizendo: não falei, não vos dizia eu, dizendo, não pequeis, não faça mal contra o moço, vira, Andrezão, mas vocês não ouvistes. Vendes aqui, o seu sangue aqui também é requerido, é clamado, é proclamado. Então vamos finalizar aqui, escuta o que o pastor vai dizer, irmãos, e eu finalizo a mensagem. Olha, se você quer ir bem na vida, quando eu falo a vida em todos os aspectos, aprenda a ser uma pessoa, ou melhor dizendo, se você quer contar com Deus na vida, entenda uma coisa: o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu sirvo e o Deus que vocês servem, Ele é Deus de princípios. O nosso Deus Todo-Poderoso que está lá em cima agora, Pai, Filho e Espírito aqui, mas olham para nós agora, está nos enxergando. Esse Deus é um Deus de princípio. Não vou citar todos, mas eu posso falar alguns aqui para você. O princípio da justiça, balança justa na mão de Deus, nunca queira passar alguém para trás. Princípio de alianças, quando Josué fez aliança, não me esqueço do nome agora, a Bíblia fala que Deus entrou na peleja por causa da aliança que José tinha feito com o pessoal lá que se passou por uma coisa que quando no final não era. Deus, Ele tem um princípio de honra. Ele diz: eu honro os que me honram. Ele nos ensina a dar honra a quem merece honra. Isso tudo é princípio. Agora, mais um princípio que é o que a gente vai falar hoje. Com Deus há um princípio que é o princípio da semeadura. Não adianta. Gálatas diz: de Deus não se escarnece, não zomba e não brinca, pois tudo que o homem plantar, ele o que, igreja? Não se escarnece. Se no amanhã você quer ser, sabe, de fato abençoado por Deus,
há um princípio com Deus que é o princípio da semeadura. O que estamos plantando hoje? Você precisa a partir de hoje, eu preciso a partir de hoje. A cada dia nós precisamos mais aprender a plantar coisas boas, porque amanhã a conta chega. Não adianta. Pode ser escondido, pode ser debaixo de pano, pode ser... Não. Nada está oculto aos olhos do Senhor. Tudo que o homem plantar, ele colherá, ele ceifará. Então agora olha só o verso 21. Então quando aqueles irmãos, eles no meio dessa situação, porque José não falou, e o irmão morto de vocês, quem que é o irmão? Conta aí do irmão morto, por que ele morreu? José não fez isso. Mas a gente vê que eles entenderam, na verdade somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia da alma. Sabe o que você olhar para alguém, você vê a pessoa em angústia, e eles estão reconhecendo, nós vimos a angústia dele. Então imagina José, tenta criar a imagem de José no buraco, lá de baixo pedindo ajuda, cara, fala, não faça isso comigo, cria isso. Aí eles olharam, a Bíblia está dizendo que eles viram a angústia da alma de José. Então quando eles viram aquela angústia, eles não ouviram, e a Bíblia está dizendo, não ouvimos quando ele rogava, não ouvimos, por isso veio sobre nós também essa angústia. A lei da semeadura é muito séria. Havia um rei que pegava os reis e cortava o dedo deles, lhe aconteceu com o mesmo fim, e ficava debaixo da mesa agora. Semeadura. Então a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que nós plantamos hoje. E Rubens, eu acho que uma das piores coisas que tem na nossa vida é alguém, um pastor, um amigo, uma amiga, um marido, uma esposa, um filho, uma filha, um conselheiro, é alguém virar para a gente e falar assim, eu falei para vocês não fazerem isso. Eu falei. Porque Rubens virou para os seus irmãos e falou, eu falei para vocês não fazerem mau almoço, mas vocês não me ouviram. Aprenda a semear coisas boas, diga glória a Deus. Semeie, saia daqui com essa visão hoje, eu vou semear coisa boa, amanhã Deus está te recompensando. Há uns 15 dias atrás, 20 dias atrás, no máximo, uma pessoa me ligou e falou assim, poxa, você poderia me emprestar um dinheiro? Eu falei com ela, falei quanto? Aí ele falou lá o valor e tal, aquela coisa toda. Não é daqui não. Aí eu falei com ele, você está precisando? Eu estou precisando, que eu estou meio enrolado tal. Aí eu virei para ele e falei, então tá bom, vou te prestar, você me paga dia tal. Antes de fazer o Pix, Deus veio assim e falou comigo assim, irmão, isso é muito sério. Deus falou assim comigo assim, ó, abençoa. Eu falei, eu vou abençoar nada. Falei, não, falei mesmo. Falei, não, falei, tá, misericórdia. Aí Deus veio mais forte. Sabe quando você. É o Jacó, né? Relutando. Mas só que ali era o contrário. Deus falou, meu Deus, 8h55, deixa eu finalizar. Deus falou assim, abençoa. E eu, não, tal, aquela coisa. Aí falou, abençoa e tal, aquela coisa. Aí na hora que eu mandei o Pix, eu falei, ó, preciso devolver não, é uma bênção para você. Não falei o motivo, não falei nada. Está abençoado, desceu. 2 dias depois, estou falando 2 dias depois, eu recebo uma mensagem no WhatsApp, falando assim, abre a tua conta. Vai abrir minha conta, aí eu fui lá abrir, mais de 3 vezes o valor na minha conta, irmãos. Sabe, a importância de nós, ok gente, ouvimos. Ele diz, eu dou semente ao que semeia. Cara, se você semear na vida de alguém, porque Jesus ele vai dizer assim, quando vocês fazem a um desses pequeninos, estão fazendo a quem? A mim. Então não interessa, tem esse princípio. Irmão, eu quero que você saia aqui, ó, pega a sua camisa aí, pega a sua camisa aí, pega aí, todo mundo, pega aí, faz assim, ó. Eu quero que você saia aqui com o coração saltando para fazer o bem, irmãos.
para plantar, para lançar na terra boas sementes. E amanhã, sem dúvida, você vai fazer isso sem pretensão. Vai fazer isso sem pretensão nenhuma, mas pode semear. Amanhã o retorno está batendo na tua porta, em nome de Jesus. Diga glória a Deus, pessoal. No caso dos irmãos de José, eles disseram o quê? Não, por causa deste mal, né? Por causa disso nos sobreveio essa angústia. E Rubem falou: eu falei para vocês o fazerem. Olha aí, tudo bem, mas só que a nossa oportunidade hoje é diferente. É de nós sairmos daqui para a igreja aqui, embora para nossa casa, dizendo: eu vou plantar o meu bom, eu vou fazer o meu melhor, vou fazer o bem, vou usar de misericórdia, vou ser piedoso, varão piedoso, e Deus vai abençoar. Diga glória a Deus. Quem entendeu a mensagem aqui, levanta a mão. Faça o bem para o teu marido, faça o bem para a tua esposa, faça o bem para os teus filhos, faça o bem para as pessoas que você ama. Guarde esse princípio no teu coração. É um princípio de Deus. O que é princípio? Vias pela qual Deus trabalha, e Deus vai abençoar. Amém, não amém, gente? Levante sua mão direita aos céus, repita assim comigo. Diga: meu Deus. Diga: muito obrigado, Senhor. Diga: por essa palavra, por esse entendimento e por esse ensinamento. Diga: eu te agradeço, Pai, por tudo aquilo que nessa noite o Senhor falou ao meu coração, em o nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte, que Ele merece, irmãos. Diga amém.